Olá, estamos dando início à transmissão de número 158 do canal Emancipação do Trabalho para conversar aqui com o nosso camarada João Evangelista, professor e da direção do Sindicato dos Trabalhadores do município de Adema, São Paulo, com o tema Por que a Federação de Partidos, criadas em 2021, é ruim para os trabalhadores, não é boa para a organização política dos trabalhadores. Nesse sentido, sem mais delongas, queria passar para o camarada João nos explicar o que é exatamente a federação. Bom, bom dia e boa tarde a todos, no horário que vierem a assistir. A federação é uma espécie de coligação partidária, mas muito mais rígida. Ela obriga a que, durante 4 anos, essa federação composta de partidos, muitas vezes com programas diferentes. E não só obriga por 4 anos, mas ela é em âmbito nacional, ou seja, ao ser criada a Federação de Partidos, ela estará vigendo, tendo autoridade para ser efetivada, desde os municípios, passando pelos governos estaduais, pelas eleições estaduais e pela eleição em âmbito federal. Ela funciona como uma camisa de força, porque, veja, se qualquer dos partidos que estiverem federados saírem dessa federação, haverá penalidades. Por exemplo, perda do fundo partidário, tá? Perda do tempo de TV. Então, sim, são penalidades muito fortes. E essa lei foi criada em setembro do ano passado. Foi uma surpresa para todos nós, essa coisa de federação, e que, oficialmente, pelo regimento da lei, diz que estabelece que dentro da federação os partidos não podem perder sua autonomia. Mas é uma contradição, porque, ao mesmo tempo, ela coloca essa camisa de força de 4 anos obrigatórios, e em que não se pode sair sob as penalidades que acabei de citar. E, ao mesmo tempo, a federação ela não obriga a identidade ideológica, ou seja, fazer a federação, o convite pode ser por qualquer tendência política. E um dos perigos para a classe trabalhadora é que essa federação ela acaba se tornando uma espécie de frente popular, que, obviamente, seria um prejuízo enorme para o conjunto da classe trabalhadora. A frente popular, historicamente, é um freio para as conquistas dos trabalhadores. É um limite que é dado. Só sobre isso, João. Burguesia. Exatamente, João. Para os nossos internautas que estão nos assistindo, eu queria que tu explicasse qual o problema, qual o prejuízo para a organização e para a luta dos trabalhadores de uma frente popular e no que a federação engessa mais ainda a movimentação dos partidos de esquerda ou dos partidos que se reivindicam da classe trabalhadora ou que tem influência de massas, como o caso do Partido dos Trabalhadores, e influência nos sindicatos, nas organizações sem terra, sem teto e tudo, e associação de moradores e nas centrais sindicais, né, e qual o prejuízo que é uma frente popular e no que a federação agrava esse prejuízo, já que eu me introduzi, eu fiz uma pequena parte aqui na tua exposição para justamente tentar que você explique mais didaticamente essas duas questões, a frente popular e a federação, e no que a federação piora o que já não é bom para a classe na composição de um nome que parece tão bonito, agradável, simpático, que é o nome de Frente Popular. Mas não é. Então, vamos pegar em termos práticos. Vamos pensar, por exemplo, o maior partido de esquerda, que é o PT. Tá?
O PSB convidou, como surgiu essa questão da oficialização da federação, né, como lei, o PSB faz um convite ao Partido dos Trabalhadores para compor a federação. As últimas notícias que eu tive foi que supostamente o PSB desistiu. Mas digamos que o PSB, se mudar de ideia, faça parte dessa federação. O PSB, que pelo menos que eu saiba aqui em São Paulo, acho que alguns estados também, tem uma tendência muito mais à direita do que a palavra socialista que eles carregam no nome. Haja vista que votaram pelo impeachment de Rousseff, votaram pela reforma da Previdência, ou seja, é um partido que se situa muito mais no espectro à direita do que, ou digamos, mais à esquerda, como o PT. E, ora, numa federação, como eu já expliquei antes, que ela está toda amarrada por 4 anos, e desde o âmbito municipal, estadual e federal, como é que ficariam as votações? Por exemplo, mas existe uma tendência, uma discussão dentro do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de esquerda de rediscutir a reforma trabalhista. Tá? Como é que ficaria isso? Como é que ficaria? Qual confiança poderia ser dada ao PSB? Existe também, especificamente na federação liderada pelo PT, o PV, né? O PV não desistiu ainda, está nas negociações, e a gente sabe que o PV também não é muito digno de confiança em muitas votações que interessam aos trabalhadores. Então, assim, como diz o Érico, é uma frente popular absolutamente engessada. Tá? E o dano para a classe trabalhadora é imenso, porque toda a nossa luta não é nem para revisar a reforma trabalhista, é para revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todas essas reformas neoliberais, as privatizações e assim por diante. Certo, Érico? Está mudo? Opa, perfeito. Então, assim, pelo que o João acabou de nos explicar, uma vez que a Frente Popular já é uma unidade de conciliação entre partidos da classe trabalhadora e partidos da classe inimiga dos trabalhadores, né? Partidos burgueses, partidos como o Partido Verde, como o PSB, que se diz socialista no nome, né? Mas foi coadjuvante durante todos os mandatos do PSDB, seja um partido da direita, um partido golpista, e inclusive o próprio PSB, né, nesse processo todo contra a classe trabalhadora, essa unidade que já está equivocada, porque é uma unidade de conciliação de classes, ou seja, que prejudica a organização da classe trabalhadora, porque a organização é para lutar pelos seus interesses políticos contra a classe inimiga, senão não teria necessidade de partido. Se a unidade, a Frente Popular, já prejudica, como explicou o João, esse prejuízo ainda é maior quando obriga, né, em todas as esferas, né, estadual, municipal e nacional, em todas as assembleias e eleições, a unidade por 4 anos entre os partidos que compõem a federação. E como me explicava o João antes de entrar no ar, qual a confiança que nós temos, por exemplo, para votar com esses partidos que votaram pelo golpe, que votaram pelas reformas contra a classe trabalhadora, que esses partidos, uma vez que esteja engessada a votação em comum, vão votar, por exemplo, como disse o João, pela revogação integral da reforma trabalhista, pela revogação da reforma previdenciária, pela reestatização da Petrobras. Se a federação obriga essa unidade, inclusive multa pecuniariamente, ou seja, com fundo partidário, retirado do fundo partidário, para aqueles que não se submeterem à federação. Não é isso, João? Exatamente, exatamente. É tudo isso e mais ainda. Não podemos esquecer que as eleições não se dão de 4 em 4 anos.
a cada 2 anos você tem novas eleições. Por exemplo, daqui a 2 anos, importantes eleições municipais. Né? Então, assim, é uma situação muito, que eu diria, não é muito confortável para nós. Existe uma resistência dentro do Partido dos Trabalhadores, existe uma resistência de um setor, digamos, que se situa mais à esquerda, né? E então, o Diretório Nacional vai se reunir, se não me engano, no dia 24. Vai se reunir para decidir entre várias coisas, o Diretório Nacional do PT, eu digo, né? Entre várias coisas, para decidir essa questão da federação, da questão do vice, que é uma outra polêmica que nós podemos discutir aqui também. Tá? Uma outra coisa também, o PCdoB também tem o interesse na coligação. Então, quem eu saiba agora é o PT, PCdoB e o PV. Essa federação também tem ou seja, ela dá um reflexo de se o Alckmin vier a ser o vice do Lula, sendo que parece que já a ida dele para o PSB já está confirmada, não é verdade? Já, ele entrou sexta-feira passada, já comunicou o seu ingresso no PSB no dia 16 de março. Então, é isso. Agora, nós não sabemos. Pelo menos do ponto de vista do PT e desses partidos, ela está enterrada? A gente não sabe. A gente não sabe nem se o PSB vai desistir de desistir. Tá? Até mesmo com o PCdoB, eu diria que, bom, eu tenho algumas reticências com relação ao PCdoB, mas é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, então até tem uma certa coerência. Tá? Não sei, eu acho que a gente poderia até ver, já começar a discutir também, se caso seja confirmado, a questão sobre as próprias eleições em si. Por exemplo, presidência, vice-presidência. O que você acha? Sim, eu queria só te perguntar mais uma coisa. Afinal de contas, quem se beneficia com a federação e quem sai prejudicado? Tá. Peraí. Veja só, se você tem um partido como o PT, que historicamente tem uma votação imensa, aí você pega um partido pequeno como o PSB, menor ainda como o PV, isso só vai servir para que os grandes nomes do PT, que são puxador de votos, elejam artificialmente gente que historicamente tem menos votos. Ou seja, isso ajuda a rebaixar o programa. Tá? Um dos problemas que houve para a montagem da federação, que o PSB não aceitou, é que o PSB queria ter a autonomia de indicar obrigatoriamente os seus candidatos, aqueles que já são prefeitos, certo? E sem considerar o tamanho político do PT junto aos movimentos sociais, às federações dos sindicatos e assim por diante. Então, assim, seria um agregado com amplos benefícios, tá? Mas para eles mesmos. E não, quer dizer, uma questão mais partidária do que o benefício para a classe trabalhadora. Na verdade, o fundo da questão é como ficariam as reformas neoliberais que foram aprovadas. Tá? Se o PT sozinho, a gente já tem dúvidas se conseguiria ou se teria vontade de revogar as reformas, numa federação, o prejuízo é assim, muito maior, ou seja, estaria concretizado que haveria poucas mudanças. Essa é a tragédia. E qual é a duração obrigatória da federação, de acordo com a lei? 4 anos, com aquelas penalidades. Não perda do mandato, né? Perda do fundo partidário. E, bom, penalidades também, certo?
suspensão do fundo eleitoral e perda do tempo de TV. E como fica a distribuição dos candidatos? É outro problema. Não existe um regulamento. A federação diz assim, ela diz que pode criar a federação. O regimento interno é para ser discutido internamente. E aí, qual o critério? Porque quando você tem um partido, aquele é o seu partido, existe todo um estatuto, um regimento, que é construído durante vários anos. E a federação? Como é que você vai ter vários partidos com programas diferentes? Qual vai ser a composição? Qual vai ser os candidatos? Quem vai ter proeminência? Diz que um dos fatores do PSB ter desistido foi esse, que ele queria ter a predominância total como se fosse o maior partido de esquerda do país. Tá? Obviamente, não houve acordo. Mas tudo pode acontecer. Até o momento, a composição seria com quem até agora? Oficialmente, dia 24 vai ter o diretório nacional, né? Oficialmente é com o PCdoB e com o PV. Eu vejo, com o PCdoB nem tanto, mas com o PV eu vejo um problema que com o PSB seria muito maior, mas não deixa de ser um problema. Eu considero que, por hoje, sobre esse tema em particular, que é o tema do título, está sanado as principais questões envolvidas, e sobre a questão que vale a pena um debate um pouco mais aprofundado, inclusive pelos próximos desdobramentos, que é do vice, a origem de classe, a confiança que esse próprio tem por parte da classe dominante, uma vez que foi o governador que mais tempo governou o estado mais rico do país, né, as concessões feitas que estão em andamento entre PT e PSB, valem a pena uma nova live, uma nova transmissão específica sobre esse tema, que a gente poderia fazer. Eu acho que o que o camarada João Evangelista fez hoje foi sanar várias das dúvidas que a classe trabalhadora e que a esquerda tem sobre essa proposta que foi inventada no final do ano passado para valer nessa eleição, onde existe um descontentamento muito grande com os partidos e do governo, com o governo golpista, e que seria necessário amarrar os partidos da classe trabalhadora a algo maior do que a Frente Popular, que era tradicional até antes do golpe. Né? Por tudo isso, eu acho que nós damos por encerrada a nossa tarefa de hoje e que o João cumpriu muito bem as explicações de uma forma didática e clara sobre esse assunto. João, tuas considerações finais? Bom, não teria muito o que acrescentar, tá? Eu falei especificamente do Partido dos Trabalhadores, que eu estou mais próximo, mas, se não me engano, tem também o PSOL fazendo a sua federação, também vai ser um problema, mas é uma discussão que eles têm que fazer internamente, tá? E a discussão do vice, ela está dentro desse contexto, né? Juntos, mais separados, mas que uma coisa acaba levando a outra, principalmente sendo que o Alckmin, ao se filiar ao PSB, e ao concretizar essa filiação ao PSB, pode haver uma renegociação com relação a isso, e a gente vai ter que voltar nesse assunto novamente. Tá? Se voltarmos nesse assunto, já vai ser com essas duas possibilidades, certo? Vamos aguardar, analisar e fazer a crítica necessária, a crítica política. Isso. Muito obrigado, João. A saída pela esquerda. Seguimos a nossa luta pela unidade e pela organização da classe. Ok. Falou, um grande abraço a todos. Um abraço.